Boa tarde. Hoje é dia 7 de maio de 2024. Só os gente boa nasce em maio, parece, falaram pra mim, é verdade? Ah não, a Júlia fica fazendo ameaça pra gente. Tô brincando. Todo mundo é gente boa, todo mundo nasce em vários meses aqui, né? Tem alguém que nasceu 29 de fevereiro? Não, sorte não. Faz aniversário a cada 4 anos só. Só faz aniversário a cada 4 anos. Comemora no dia 29, mas quem nasceu dia 29, faz aniversário dia 28 ou no dia 1º depois, né? Para completar a idade. Porque uma vez eu brinquei assim, teve um aluno que acreditou que quem nasce dia 29 só faz aniversário a cada 4 anos. Não, só comemora no dia 29 a cada 4 anos. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio. Os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Vitor, a Adriele, a Manu, a Júlia, terrorista, a Ana Laura, o Eduardo, o Matheus, o Jonathan, a Ana Júlia, o Igor, o Luiz, o Micael, o Enzo, o Eric, o Cauã, a Vitória Lara, a Evelyn e a Vitória. Os demais alunos que faltaram por qualquer motivo que seja, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Renck, onde todos os alunos recebem o link dessa aula por via transmissão no WhatsApp, para que possam, os que faltaram, aprender o que os colegas aprenderam aqui hoje, e os que estão presentes possam rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo. Lembrando que não basta só realizar, tem que tentar acertar o máximo possível. 32ª aula do primeiro bimestre. Estamos quase terminando, são 35 aulas do primeiro bimestre. Material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. O tema da 32ª aula é generalizar procedimentos, estabelecer padrões. Parte 2. Conteúdo: cálculo da medida de um ângulo interno de um polígono. Objetivos: investigar a soma das medidas dos ângulos externos de polígonos. Estabelecer relações entre ângulos internos e ângulos de polígonos, preferencialmente vinculadas a ladrilhamento. Habilidade é ensino médio 1 a 3, matemática 505. Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem o apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamentos, generalizando padrões observados. Para começar, você sabe o que é ladrilhamento? É uma palavra que até na hora que se digita no Word, o Word grifa, ele fala: que palavra é essa? Mas na matemática é muito usado. O que é ladrilhamento? Aí lá embaixo fala assim: trata-se da arte de preencher planos usando polígonos sem haver sobreposições ou espaço entre eles. Tem um ladrilhamento muito usado no Brasil inteiro, principalmente em Guapiara. Aqui na frente da escola tem esse ladrilhamento. As lajotas, quando elas são postas lá, são polígonos que são encaixados e não fica espaço entre elas, não é verdade? As lajotas são ladrilhamentos. E as lajotas acabam copiando uma coisa da natureza. Quem sabe o que é parecido com as lajotas hexas? Bagulho lá da abelha. Bagulho do quê? Da abelha. Isso, favo de mel. Foi ali que eles perceberam, né? E a abelha, segundo as pesquisas lá, é o jeito que mais consegue guardar mel dentro de um favo, usando esse polígono, o hexagonal, certo? Então o ladrilhamento pode ser também feito em pisos. Quando eles colocam pisos, eles estão fazendo ladrilhamentos. Você vai, mas o piso é quadrado ou retangular. Ué, mas eles são encaixados e não fica
espaços. Ah, tem um vãozinho, sim. Aquilo ali é outra coisa. É que eles fazem daquele jeito para poder passar o rejunte, certo? Alguém já viu, independente da religião, mas alguém já viu o ladrilhamento? Eu consigo lembrar um bem. Quando eu vou lá nessa igreja, eu fico olhando, eu acho bonito. Lá na igreja do Jardim Canuto, em Guapiara, já viu como que é o fundo lá? É feito por polígonos. Se você olhar assim, a parede do fundo lá, são várias peças que vão formando a parede do fundo. Às vezes tem uma pecinha pequenininha, uma nada a ver aqui assim, e aí ele forma, através de ladrilhamento, a parede da igreja lá. Alguém lembra disso? Quando vocês forem lá, se alguém passar por lá, mesmo que você vá brincar na pracinha, que tem uma praça gostosa lá para ficar no domingo lá, se você olhar pela porta aqui de vidro, você consegue ver a parede de fundo lá, toda feita. O cara que fez isso tem que ter uma paciência para poder, porque ele tem que saber fazer um cálculo para poder saber quais peças encaixam no cantinho. Desanima de ver. Cara, eu como gosto de matemática, a hora que eu vou lá, tem pecado, às vezes eu paro de prestar atenção para... Perde a paciência na hora. Tá, às vezes eu briso lá, fico brisando, falo, nossa, que coisa linda. Daí... Tá uma pecinha lá. Então pode chamar a atenção, né? Então lá, chama. Trata-se da arte de preencher planos usando polígonos, sem haver sobreposições ou espaço entre eles. A prática de ladrilhamento é muito útil na decoração de espaços internos. Veja o exemplo abaixo. Pablo estava preenchendo o chão de seu banheiro com azulejos azulejos em forma de pentágonos regulares, como a imagem abaixo. Então ele colocou esses pentágonos. Tá bem estranho esses regulares aí, dá a impressão que não é regular não. Esticaram a imagem, não ficou regular não. Faz de conta que é regular. Regular quando todos os lados têm o mesmo tamanho, todos os ângulos internos têm o mesmo tamanho. Eu acho que não é regular, mas tudo bem. Pablo, porém, reparou que não havia comprado os azulejos triangulares que preencheriam as áreas demarcadas de vermelho. Ele esqueceu de comprar essa área aqui, ó. Esse azulejo. Certo? Pablo resolveu comprar os azulejos faltantes, mas não sem antes saber exatamente o tipo de azulejo que precisava comprar. Para isso, mediu o ângulo X marcado na imagem. Ele mediu aqui o ângulo X para poder saber. Quantos graus você acha que é? Você acha que é 60? Vamos ver. Tendo em mente que os triângulos acima são isósceles, se eles são isósceles, ele não tem os três ângulos iguais. Então ele pode ser 60 aqui, e lá de cima teria que ser 60 para dar 180. Então a única certeza que eu tenho é que aqui não é 60. Porque se ele tiver 60 aqui, o de cima também vai ter que ser 60. Agora, se ele tiver 10 aqui, o de cima vai ser 120, 160. Mas não é assim que a gente vai fazer, não é chutando. Como você descobriria a medida do ângulo X? Sem usar transferidor. Soma os ângulos do pentágono. Boa! Eu descubro qual é o tamanho do ângulo do pentágono. E para descobrir o tamanho do ângulo do pentágono, na aula passada, a gente descobriu como descobre o ângulo do pentágono regular e como achar a soma de todos os ângulos de qualquer pentágono. Aí, Júlia, não sei se você chegou a assistir a aula, se deu tempo de você assistir, lá tinha explicando como resolver aquela aula do Khan Academy, que você descobre a soma dos ângulos sem ter nenhuma informação. Então, vamos tentar lembrar? Como que eu descubro o ângulo de uma figura regular? É a soma de todos os ângulos dividido pelo número de lados. E agora? Eu não sei a soma de todos os ângulos, mas eu posso resolver, não posso, Matheus? Soma de todos os ângulos é igual. Quem tem a fórmula? Quem lembra? N é o número de lados. Menos 2, depois, vezes 180. Então vamos descobrir? Quantos lados tem um pentágono? 5. Soma é igual.
5 menos 2 vezes 180. Quantos que dá 5 menos 2? 3. Quantos que dá 3 vezes 180? 540. Quantos? 540, vou ver assim. 180 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Foi o 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. 540. Agora eu consigo resolver para descobrir o valor do ângulo. Porque ele fala, a imagem não mostra. Ele fala que os pentágonos... Cadê? Onde que está falando que os pentágonos são regulares? Tem um lugar, não tem? Na aula, no slide anterior. Pentágonos regulares. A imagem não dá a impressão que é regular, mas vamos acreditar na palavra dele. 540 dividido por quantos lados? 5. Quantos que dá 540 dividido por 5? 1 vezes 5, 5. Sobrou 0. Abaixo o 4. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 5 dá perto do 4 sem passar? 0. 0 vezes 5, 0. 4 que tira 0, 4. Abaixo o 0. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 5 dá 40? 8. Acabou. Qual é o ângulo interno aqui? 108 graus. Qual o valor do ângulo X? Isso, muito bom. Eu sei que esse ângulo aqui é o ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. E o ângulo suplementar é a soma dos dois ângulos, tem que dar 180. Então, o que o Micael falou ali? Faz menos 180 ou faz 180 menos 108, que seria o correto. 180 menos 108. 0 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 8, 2. 7 que tira 0, 7. 1 que tira 1, 0. Quantos ângulos? Qual é o ângulo do X? 72 graus. Viu? Não precisei de transferidor. Se aqui tem 72... Se aqui tem 72 graus, quantos graus vai ter do outro lado aqui? 72. Agora pensa em resolver. Quantos que vai ter no ângulo de cima? 72 vai dar 144. Isso, Matheus. Pega o 180 e subtrai o 144. Empresta. 10 que tira 4, 6. 7 que tira 4, 3. 1 que tira 1, 0. Então, ele precisa comprar um triângulo, ou azulejos, com triângulos com medidas de 72 graus e 36 graus. Só essas informações bastam ou ele tem que levar mais uma informação ainda? Se ele levar só essa informação, o cara pode fazer o azulejo para ele nesse tamanho, na fábrica, com 10 centímetros de lado aqui. Só que aqui teria 20 centímetros, aí não daria. Então ele precisa primeiro, pelo menos, levar o tamanho de um lado, para eles saberem como fazer. Bola de vôlei, alguém sabe o que tá? Não, para lá embaixo. Não, falando sério, ninguém sabe. Ninguém sabe, Cauane. Ah, tá aqui, Cauane. Pode alguém... Cuidado, acertar o coleguinha. Continuando a nossa aula aqui, enquanto isso, o Luiz faz a gentileza de entregar a bola de vôlei ali. Olha lá, todo o cálculo aqui tá mais bonito, Luiz. Falou? Aqui tá mais bonito o cálculo, Luiz. Ângulos externos, vamos analisar. Tá, repararam bem aqui? Vocês vão ver que tem uma fórmula muito mais fácil ainda. Tem uma fórmula muito mais fácil. Então vamos lá, antes que a Vitória durma mais lá, tá coitada, tá cansada, eu acho. Então o ângulo é igual a soma de todos os ângulos dividido pelo N. Aí se faz lá, a soma de todos os ângulos dividido pelo N, tá, chegamos no 108, achamos o valor do ângulo. Agora nós vamos fazer a subtração, certo? A subtração dos 180 menos e chegamos no 72. Agora deixa eu mostrar um negócio para vocês. Quantos lados tem isso aqui? Quantos lados tem isso aqui? O pentágono? 5. Quando você quer descobrir o ângulo complementar,
se pega os 360 graus e divide pelo número de lados que esse pentágono tem. Aí se faz 360 dividido por 5. 7 vezes 5, 35. Sobrou 1, abaixo o 0. 2 vezes 5, 10. Oh, bem mais fácil. Não é mais fácil? Bem mais fácil. Por que me ensinou? Não sei. Às vezes gosto de ver vocês sofrendo. Não foi eu que mexi no PowerPoint, não. Estou seguindo a ordem aqui. Primeiro faço os alunos sofrer. Depois mostro que tem o jeito mais fácil. Eu acho que vai mostrar esse jeito mais fácil. Se não mostrar, eu já mostrei. Agora já foi. Certo? Então, é um método. Eu vou ser sincero para vocês. Eu dificilmente lembro desse método. Se eu for fazer um concurso e cair uma pergunta dessa, eu vou fazer todo o procedimento. Entendeu? Agora, se eu conseguir memorizar isso, que o ângulo o ângulo suplementar de qualquer figura geométrica, qualquer polígono, é 360 graus dividido pelo número de lados. Ele vai dar para você o ângulo que faltou ali para fora. Tá bom? Continuando. Ângulos externos. A gente chama isso de ângulo externo. Cuidado, quando eu tinha idade de vocês, eu imaginava que ângulo externo era isso aqui, ó. Aqui é o ângulo interno. O ângulo externo para mim era isso daqui. Faz sentido, o ângulo que está para lá de fora. Só que não, o ângulo externo é até formar os 180 graus, tá bom? A medida que descobrimos é a de um ângulo externo do pentágono regular. Trata-se de uma outra medida que pode ser usada para caracterizar polígonos. Considerando o polígono ao lado, o ângulo alfa proveniente do prolongamento do polígono, do prolongamento do lado do polígono é um ângulo externo. Então ele vai ser o prolongamento, e o ângulo que formou aqui a gente chama de ângulo externo. Ângulos externos. Repare que, como o ângulo alfa surge a partir do prolongamento de um dos lados do polígono, ele e o ângulo beta são suplementares. Ou seja, o ângulo alfa mais o ângulo beta forma 180 graus. Isso vale para qualquer polígono, não se limitando aos regulares. Cuidado! Isso que eu acabei de explicar não se limita aos regulares. Aquilo que eu expliquei antes, dividido por número de lados, só funciona para os regulares, tá bom? Que todos os ângulos têm que ser iguais. Atividade 1. Faça agora a atividade da página 152. Vamos aplicar. Atividade 1. Vamos aplicar. Eu vou fazer junto com vocês por causa do tempo, tá bom? Pode ser? Abram lá na página 152. Vamos aplicar nossos conhecimentos sobre polígonos para mais casos. Para isso, escolha 5 polígonos regulares e use suas informações para preencher a tabela a seguir. Então vamos escolher 5 polígonos. Luiz, você escolheu o quadrado? Boa, Luiz. Micael escolheu o hexágono. Boa, olha. Estão pensando que nem eu. O Igor escolheu o eneágono. E o Matheus escolheu um decágono. Que janho que é esse, Matheus? Quem que é um decágono? Um decágono tem 11 lados. Muito bom. E o polígono de N lados. Ó, você viu como fomos democráticos? Ninguém escolheu. Foi vocês que escolheram as figuras. Estou brincando. Eu já trouxe escolhido para a gente ficar padrão. Porque imaginei que ia levar tempo essa aula. Então vamos preencher? Luiz, o quadrado tem quantos lados? 4. Muito bem. O hexágono. 6. 9. O eneágono, quem souber responde. 9. Um decágono.
11. Um polígono de N lados. N. Muito bem. Primeira coluna preenchida com sucesso. Soma das medidas dos ângulos internos. Tem que fazer aquela fórmula. Como que é a fórmula mesmo? Vamos fazer o N primeiro. De N lados, como que fica? N menos 2 vezes 180. Vamos lá. O lado tem 4. 4 menos 2, 2 vezes 180, 360. Muito bem. Agora, ele tem 6 lados. 6 menos 2, 4. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720 graus. Acertaram essa ou não? Nem deu tempo para vocês fazerem, né? Agora esse aqui. Esse aqui eu vou pedir ajuda para fazer ele de cabeça aí. O lado tem 9. 9 menos 2? 7. 7 vezes 180. Ah, eu não consigo fazer de cabeça. Monta a conta. 180 vezes o 7. 1260. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Fica o 6, sobe o 5. 7 vezes 1, 7. Com mais 5, 12. 1260 graus. Quando tem 11 lados, 11 menos 2, quantos? 9. 9 vezes 180. Vamos ver. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, baixando o oitavo dedo, dá quanto? 72. Fica o 2, sobe o 7. É isso mesmo. 9 vezes 1, 9. Com mais 7, 16. 1620 graus. Agora, medida de cada ângulo interno. Quem lembra como que eu faço para descobrir cada ângulo interno? Lembrando que são todos polígonos regulares. Eu pego a soma e divido por quem? O número de lados. 360 dividido por 4. Alguém consegue de cabeça? 90. Muito bem. 90 graus. Eu vou copiar aqui a continha. 360 graus dividido por 4. 90 graus. Agora, 720 graus dividido por 6 lados. 120? Eu acho que é isso mesmo. É. 120 graus. 1260 graus dividido por 9 lados. Pode fazer a calculadora se alguém tiver com ela aí. Ou vou fazer na minha aqui. Quantos querem mesmo? 1200 e quantos? 1260, é isso? Eu tinha que falar 1220, eu acho que eu viajei numa dessa. Por isso que vocês nos responderam, né? Falei errado. Dividido por 9. 140. Opa, não. Dividi 2 vezes por 9. 1260 dividido por 9. 140 graus. Agora, 1620 graus dividido por 11 lados. Quantos? 147. 1620 dividido por 11. Ai, 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 e agora? Tem 2 metros, sabiam disso? Tem como você ver assim, ó, por exemplo, como que você lê isso daqui? Como que você lê isso aqui? 136,5 graus. E isso pode ser representado dessa maneira também, ó. Isso e isso são iguais, só lê de maneira diferente. Isso aqui é 136,5 graus. Eu sei que é 136 graus e metade de 1 grau, certo? E aqui eu posso ler assim: 136 graus e 30 minutos. Os caras são diabrados, não? Prorrogação. Misturaram minuto no grau. Prorrogação. 1 grau equivale a 60 minutos.
Então, quando você quer representar meio grau é quantos minutos? Se 1 grau vale 60 minutos, isso. E 15 minutos vale quantos graus? 0,25. Isso, 0,25 graus. Muito bem. Certo? Vamos mais longe. Na apostila que não vai falar, mas se poderia ir até para os segundos. Tá bom? Mas aqui na apostila hoje vai falar sobre os minutos. Então, como que fica esse número aqui, ó? Seria 147 graus. Agora vamos falar em minutos. Como que eu converto isso aqui em minutos? Hã? Decreta aí? Desculpa, professor, mas eu preciso de um aluno. Só apertar pausa aqui, decreta. Então preste atenção que eu estava explicando para vocês aqui. Voltou a gravar? Voltou. Então, eu tenho na calculadora aqui, ó. Esse 0, deu uma dízima periódica ainda para ajudar. Então eu vou fazer menos 147 graus. Eu tenho isso aqui em graus ainda. Só que isso aqui é uma dízima de 1 grau. E 1 grau vale quantos minutos? Então eu vou multiplicar por 60 minutos. Quantos minutos ele deu ali? Mas eu errei alguma coisa aqui. Calma aí, deixa eu ver no que eu errei. 9 vezes 180 graus, 1620. Dividido por 11 lados, deu 14. Isso mesmo. Aí eu subtraio 147 e multiplico por 60 minutos. Deu... droga. 60 minutos. Deu 16,3. Tá? Então, seria... Oi? Mas não era isso. Era uma outra coisa. Eu até fiz hoje de manhã. 1620... São 11 lados menos 2. 11 menos 2 vezes 180 graus. 1620. Dividido por 11 lados, 17,147. Menos 147. Ai, meu Deus do céu. Menos 147. Multiplicado por 60 minutos. Nas minhas contas lá dava outra já hoje. Então ele daria aqui aproximadamente 17 minutos. Certo? Continuando. Como que eu faço numa fórmula geral? Eu vou pegar isso daqui. Número de lados menos 2 vezes 180. Depois divido pelo número de lados. Agora aqui, soma das medidas dos ângulos externos. Tem que achar o valor do ângulo de fora e multiplicar pelo número de ângulos. E agora? 90 graus. Quanto falta para chegar a 180? 90. Quantos lados tem? Quantos ângulos tem? 4. Quantos ângulos externos ele tem? 4. 4. 90 vezes 4? 360. 360 graus. Agora esse daqui, 120, o ângulo suplementar dele é quantos? Quanto que falta para chegar a 180? 60. Falta? 60. 60. Então, quantos ângulos ele tem? 6. 6 ângulos externos vezes 60 graus, que é o ângulo externo, 360 graus. Aqui mesma coisa. Qual é o ângulo dele? 180. É 140. Quanto faltou para chegar a 180? Não. 40. Quantos ângulos externos ele tem? 9. 9 vezes 40 graus, 360 graus. Um decágono. Agora não tem que fazer, não vai para descer em minutos não. Vou apagar os minutos aqui. Vai ficar em dízima mesmo. Não é aqui que faz minutos não. Vai ficar em dízima. Então vamos lá. 1620 dividido por 11. Esse é o ângulo interno. O ângulo externo é suplementar. Então faço 180. Droga. 180 menos aquele ângulo que a gente tinha achado. Quantos que deu? 32,72727272. Quantos ângulos externos eu tenho? Um decágono? Não.
Quantos ângulos eu tenho no externo? 11. É a mesma quantidade de ângulos internos. Vezes 11. Quantos que deu? 359,9, arredondando, 360. Não vou fazer a conta aqui, só vou marcar o 360. E a fórmula por N? Você vai ter que fazer esse procedimento. É 180 menos N menos 2 vezes 180. Tudo isso dividido por 2. Aí você pega o resultado disso aqui e multiplica pelo número de lados. Caramba! Agora, a medida de cada ângulo externo. Repararam que tudo dá 360? Então eu vou pegar o 360 e vou dividir pelo número de lados. E já falamos de cabeça já hoje, né? Quantos que é o ângulo externo de 90 graus? 90 graus, que é o que falta para chegar a 180, né? De 120 graus. Se você pegar 360 e dividir por 6, vai dar 60. Aqui você tem que dividir por 4. 360 graus dividido por 9, vai dar quantos graus? 40 graus. Está tudo marcadinho aqui, né? 360 graus dividido por 11, vai dar aquela dízima louca lá, né? 360 graus dividido por 11, 32,72 ao infinito e além. 32,72 ao infinito e além. Graus, graus e graus. E a fórmula geral? 300, isso, muito bem. 360 graus dividido por N. Tranquilo? Depois com calma, vocês passam a limpo, deu? Até eu que estava explicando, deu sono. Gostou? Deixe o seu like se você não dormiu assistindo no YouTube, né? Que vai que eles dormiram também, né? Vai querer chorar junto comigo depois que eu apanhar em casa. E inscreva-se no canal. Se par, eu estou gravando essa parte aqui, depois eu me entrego aqui, quero ver. Vou apanhar porque o bombom não saiu para passear hoje. Então vamos lá. Tudo vai ser sempre 360 ao ângulo externo e o geral 360 dividido. Olha lá, eles deu aqui 32 graus e 44 minutos. Ó, já hoje eles estavam aqui também. 147 e 16 minutos, lembra? A conversão em minutos. Quando você vê esse tracinho aqui, quer dizer que é minutos. Lembrando que 60 minutos é 1 grau. Lembrando, quando fazemos a divisão da medida de um ângulo, podemos nos deparar com a divisão inexata. O que é inexata? Não é exata. Como acontece no caso do undecágono. Nesses casos, é necessário dividir a medida do ângulo em minutos. O minuto, representado por aquele tracinho ali, é uma subdivisão do grau, de modo que a quantidade abaixo é válida. 1 grau é igual a 60 minutos. Generalizando, a tabela que construímos nos permite notar uma série de padrões que se repetem entre polígonos regulares. A soma das medidas dos ângulos internos, S é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Olha o que eu errei aqui. Eu tive um erro na minha fala. Soma é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Teve um erro na minha fala. Ó, eu vou falar e escrever o que eu estou falando. Soma é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Parênteses. Eu tenho que frisar que primeiro... Desculpe, não escutei, perdão. Que primeiro eu tenho que fazer o número de lados menos 2 para descobrir quantos triângulos internos cabem dentro daquele polígono. Depois multiplicar por 180 graus, que é de cada triângulo. A medida do ângulo interno é a fórmula da soma de todos os ângulos internos dividido pelo número de lados. Ah, professor, mas não quero descobrir o número do ângulo. Por que eu tenho que dividir pelo número de lado, Eric? Se eu queria saber o valor do ângulo, por que eu dividi por 5? Que eu tinha 5 lados o pentágono. A resposta é bem simples, não precisa ficar assustado. É porque o número de lados é o mesmo número de ângulos. Eu quero saber o número de ângulos, eu vou dividir pelo número de ângulos. Só que o número de ângulos é a mesma quantidade do número de lados.
Então por isso que a gente fala só número de lados, tá bom? A soma das medidas dos ângulos externos é sempre 360 graus, é sempre. A medida do ângulo externo é igual a 360 dividido pelo número de lados, ou número de ângulos. Vai dar a mesma quantidade, vai dar a mesma resposta. Algumas dessas informações são válidas também para polígonos irregulares, tá? Por exemplo, isso aqui é válido para polígono irregular. Isso daqui é válido para polígono irregular. Isso daqui já não é válido para polígonos irregulares. Porque aqui ele vai falar para você, ele vai dividir a soma de todos os ângulos por ângulos iguais. Então não é válido. Esse aqui também não. Porque ele vai achar de ângulos regulares, que são congruentes. Então, só essas duas aqui que podem valer tanto para polígonos regulares, quanto para polígonos irregulares. E aqui somente para polígonos regulares. Certo? Generalizando, a soma das medidas dos ângulos internos e externos depende apenas do número dos lados do polígono. Qualquer alteração feita na medida do ângulo de um polígono regular gera alterações nas medidas dos ângulos de outros ângulos, mantendo assim a soma constante. Aqui, por exemplo, aqui é legal, presta bastante atenção. Outra propriedade interessante é a da soma das medidas dos ângulos externos, que sempre resultará em 360 graus, tanto em polígonos regulares quanto em irregulares. Para melhor visualização do porquê isso ocorrer, assista a animação a seguir. Clique em restaurar e depois iniciar. Se a internet funcionar, vamos lá, pôr na mão de Deus. Amém. Funcionou. Amém. Resultou. Amém. Ó, reparem bem. Estão vendo o ângulo aqui, ó? Isso aqui são todos ângulos externos. Reparem, ele não vai mudar de lugar. Ele só vai vir para o centro. Quando juntar todos esses ângulos no centro, o que vocês acham que ele vai formar? Um triângulo? Oi? Um círculo? Vamos ver quem acertou. O que ele formou? Um círculo. Um círculo, uma volta completa tem quantos graus? 360 graus. Ó, conforme se mexe aqui, os ângulos mexem lá, mas ele continua sendo 360. Mentira! Aqui formou 360 graus? Essa aqui não é um polígono, gostei. Por que ele não é polígono? Porque eles se cruzam, ele cruza as linhas, muito bem. Tá? Deixa eu tentar formar um outro polígono aqui para ver se... Ah, não vou conseguir formar, eu acho. Aqui, consegui. Avião no começo. Ó. Esse é um polígono chamado de polígono não convexo. Não convexo. Porque ele tem se você for ligar uma diagonal que ele passa para o lado de fora. E os não convexos, essa propriedade também funciona. Ele funciona para todos os polígonos. Certo? Ficou bem claro isso? A hora que se junta no meio, 360 graus. E agora, se eu dividisse pelo número de lados, ia dar todos os ângulos certinho? Não. Ia dar do ângulo regular. Por isso que só funciona para os polígonos regulares. Aquela lá, 360 graus dividido pelo número de lados. Tranquilo? Legal isso aqui ou não gostaram nada? Eu achei legal. Não foi eu que criei, mas eu achei muito legal. Continuando a aula, atividade 2. Para ladrilhar o piso de uma sala, como indicado abaixo, um decorador é difícil. Um decorador de interiores precisa mandar fazer os ladrilhos que estão em branco na figura. Sabendo que os hexágonos são regulares, qual a medida do ângulo A? Qual a medida do ângulo A indicado? Então presta atenção. Eles vão mandar fazer
os ladrilhos. Falta fazer esse hexágono, não falta? E falta fazer esse aqui que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 2 hexágonos. Só que o de cima é hexágono regular e o de baixo é hexágono irregular. Qual é a medida desse ângulo aqui? Quem sabe me dizer? Quantos? 60 graus. Parabéns. Por que é 60 graus? Porque primeiro eu tenho que descobrir o valor desse ângulo interno. Ou posso fazer aquele método já. Alfa, no caso A, aqui, é igual a 360 graus. Ele não é o ângulo suplementar do hexágono? Dividido por quantos lados? O hexágono tem quantos lados? 6. Quantos que dá 360 dividido por 6? 60 graus. Muito bem, Luiz. Parabéns. 60 graus. Outro jeito era você descobrir que aqui dava 120 graus e ver quanto faltava para 180. Faltava 60 graus. Muito, muito bom mesmo. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou do acerto do Luiz, se inscreva no canal e dê o like. Esse chute pegou na veia. Ó, procedimento que eles fizeram lá. Eles fizeram o método mais difícil, na minha opinião. Sabia que tem que achar a soma e dividir pelo número de lados. 6 lados menos 2 dá 4. Aí multiplica por 180. Aí você vai fazer... Nossa, viajaram aqui. Dividido por 6, que dá 40. Nossa, o que eles fizeram aqui? Dividiram aqui primeiro. Olha o que eles fizeram. Resolveram aqui entre parênteses. É raro mesmo no procedimento, porque o procedimento seria isso. Alternativa aqui na apostila. Ó, presta atenção aqui, ó. Erro deles menor é resolver. Numa resolução disso daqui, a regra fala, dá para resolver do jeito que eles resolveram, mas quebra a regra, entendeu? Fala assim, resolve primeiro que está entre parênteses. Resolvi. Depois resolve multiplicação ou divisão, quem aparece primeiro da esquerda para direita. Eles resolveram a divisão primeiro. Aí deu 30, multiplicou por 4, deu 120. Mas o correto seria, seguindo a regra, 4 vezes 180 dividido por 6. Ia dar 120. Não. 120 é esse ângulo que eles acharam. Eles acharam esse ângulo por enquanto. Continuando. Aí eles acharam esse ângulo e faltam quantos para chegar a 180? 180 menos 120, 60 graus. Certo? O que nós aprendemos nessa primeira aula de hoje? Aprendemos a caracterizar polígonos a partir das medidas de seus ângulos externos. Aprendemos também a aplicar as relações entre os ângulos internos e externos de um polígono em situações de ladrilhamento de polígonos. Referências. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Finalizamos mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.